Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando sua opinião, seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno e repercutir o clássico de amanhã, né? Jogo muito importante no Maracanã, às 9 horas. Pra isso, eu quero trazer aqui o Ricardo Rocha, lá no canal dele, falou um pouco desse confronto aí, do momento do Fluminense, o Vasco vindo de derrota. Vou passar aqui a opinião dele pra saber o que você acha. Aquela questão, aquele esquema de palpite, né, cara? Tenho certeza que você fica muito mais confortável, porque nas últimas rodadas a gente viu a galera lá do Globo Esporte, da Sport TV, contra o Galo, apostar no Galo. Contra o Palmeiras, apostar no Palmeiras. E aí o Vasco conseguiu até 2 bons resultados. Mas contra o Bahia, todo mundo foi no Vasco, vitória do Vasco. Olha a merda que deu. Quero trazer aqui uma outra galera, que é a galera da ESPN. Lá no programa de hoje estava fazendo também o seu palpite. Vou passar aqui para ver se você fica mais confortável para esse clássico de amanhã. Vamos ver, vamos acompanhar. Mas vamos seguir aqui o nosso vídeo, né? Um jogo muito importante, claro, pensando aí no momento do Fluminense, né? Que vem de uma grande vitória, e o Vasco, que vem de um jogo muito ruim contra o Bahia, onde a gente estava com muita expectativa de, poxa, de passar aquela mensagem pro torcedor que é, tá bom, de uma maneira reativa, jogando nos contra-ataques, sofrendo, a gente já viu que dá para competir. Agora, quando o Vasco tiver que propor o jogo, como é que vai ser? E a mensagem realmente foi muito ruim, né, família vascaína? E aí, eu venho falando isso, o jogo de amanhã é importante por vários fatores, né? Pela classificação, é um jogo, vou usar aquele termo clichê, né? É um jogo de 6 pontos, porque se o Vasco ganhar, chega a 7 pontos, passa o Fluminense na tabela de classificação. E importante também pelo momento que o Vasco vive aí com o Fluminense, né? 7 jogos sem ganhar, né? São 4 vitórias do Fluminense e 3 empates. No nosso confronto, no Carioca, eu usei o discurso aqui, né? E vou até usar a imagem aí da TNT Esportes. Destacou até aí, né, os jogos e os placares, né? No primeiro confronto eu disse o seguinte, cara, o Fluminense estava se dando bem, porque era um time que estava vindo, se ajeitando e pegando o Vasco, cara, com times pavorosos. Essa é a realidade. Times que, infelizmente, não dava pra gente ganhar clássico. Essa é a realidade. Aí eu vou até usar a imagem aí, ó. Tá aí, o Vasco empatou com o Fluminense, né, em 2019, e ali era um time que, por mais que tinha suas limitações com o Vanderlei Luxemburgo, conseguiu encontrar um time para competir. Em 2020 foram ali, ó, 2 derrotas e 1 empate. Pelo amor de Deus, esse time de 2020 também tinha um Cano, Benítez, mas era um time sem equilíbrio nenhum, sem jogador de velocidade na frente. Em 2021, né, foi 1-1, né, só o jogo no Carioca. Em 2022, cara, esse jogo aqui tá na minha memória da fraqueza que era o Vasco, né? 2022 o elenco conseguiu até subir pra elite do futebol brasileiro, mas é um jogo que, cara, passa mal o vascaíno que lembra desse confronto aqui, 2-0 Fluminense e Vasco, porque a facilidade que o Fluminense ganhou do Vasco nesse jogo, Thiago, mas nem foi um placar tão elástico assim, porque pararam de jogar. Deu pena do Vasco nesse ano de 2022. E aqui, cara, é o grande ponto onde eu vou usar aqui o meu discurso, né? Nesse ano, né, em 2023, eu falei assim, cara, hoje o Vasco entra em campo contra o Fluminense com condições de ganhar. Felizmente acabou perdendo por 2-0, mas nosso ataque, né, Pedro Raul, pelo amor de Deus, né, amanhã, meu amigão, né, atacante galã, tem que fazer as oportunidades que tiver para não acontecer aqui o mesmo resultado do primeiro confronto do Vasco no Campeonato Carioca. Agora, a gente tem que pontuar algumas questões muito interessantes, família vascaína, porque nesse confronto aqui, o Vasco jogou muito bem, acho que foi merecedor da vitória, mas o Fluminense foi lá, bola na rede, e conseguiu a vitória. Mas a gente tem que pontuar que é um outro Fluminense, porque naquela ocasião, lembro que eu acompanhando ali os canais dos tricolores, né? E eles estavam pontuando que o Diniz tinha dado 45, 50 dias de férias. Né, o Fluminense ainda estava mal fisicamente, o Vasco conseguiu se aproveitar disso ali com o meio campo de muita intensidade, né, Barros, Galaça, Rodrigo, e o Vasco teve as melhores oportunidades. Hoje já é uma questão totalmente diferente. É um elenco do Fluminense que, apesar de estar vindo de muitos compromissos, você vê que está bem melhor fisicamente do que naquele confronto. Então o Vasco, para ganhar do Fluminense hoje, vai ter que ter uma outra superação. Tô falando isso porque o Jair citou isso, né, na coletiva dele ontem, falando, a gente já jogou bem contra o Fluminense, tem totais condições de jogar de novo. Tem sim, mas vai ter que atuar muito melhor do que naquela primeira partida, família vascaína. A gente vai continuar aqui pontuando algumas questões do ataque do Vasco, vou trazer aqui números que o Vasco até destacou nas suas redes sociais, mas antes gostaria de trazer aqui alguns pontos interessantes pra gente trocar aqui na nossa resenha. A opinião do Ricardo Rocha. Se liga só.
Bom, galera, e nesse final de semana tem bons jogos e já começando a falar do grande clássico aqui no Rio de Janeiro, Fluminense e Vasco da Gama, né? Fluminense num momento espetacular, um time definido, um time com uma maneira de jogar, um ótimo treinador, um ótimo jogadores, há mais de um ano com esse trabalho e bem definido. E o Vasco é uma equipe ainda que está se arrumando para conseguir as suas conquistas. O Vasco esse ano não tem mais campeonato nenhum, só tem o Campeonato Brasileiro, né? Vem de uma derrota em casa diante do Bahia, o torcedor um pouco revoltado, triste, né, pelo resultado, mas enfim, o Vasco precisa se acertar. É um time que vai descansar, vai ter a semana tranquila de trabalho, enquanto a equipe do Fluminense não. Vem aí jogando muita bola e muitos jogos também, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e na última quarta-feira, jogaço, né? Goleada de 5 diante do River, 5-1 e um show. E cada vez mais esse time do Fluminense encanta, não só a gente, mas o Brasil inteiro. Né, vendo essa equipe jogar, uma equipe com uma qualidade enorme, né? A gente vê o que o Ganso está jogando, Marcelo, né, Felipe Melo, tanta gente boa, Nino, Fábio, enfim, a garotada, e tá de parabéns, André, enfim, tá de parabéns esse time do Fluminense, que já tem uma maneira de jogar, já tem uma maneira de trabalhar dentro de campo, né? E Diniz às vezes tem rodado esse elenco, normal, né? Rodar esse elenco até porque são muitos jogos, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que deva dar descanso a alguns jogadores nesse jogo de sábado, mas já mantém uma base e uma maneira de jogar. Então o Fluminense é muito forte, está muito bem com as contratações que foram feitas esse ano, e a tendência é um crescimento bem maior desse time do Fluminense, né, ao longo desse ano, né? E eu sempre digo, para o Fluminense chegar a um patamar maior, tem que começar a conquistar títulos importantes. Ganhou o Carioca, é importante, um bicampeonato mas sabe que uma Copa do Brasil, uma Libertadores, o próprio Campeonato Brasileiro é muito importante para chegar num patamar maior. Mas time tem, qualidade tem, jogadores tem. E o Vasco continua trabalhando. O torcedor está um pouco revoltado, triste com a derrota, mas faz parte. O Vasco está iniciando um trabalho agora, só 4 meses, contratações, o entrosamento vem com o tempo e vamos esperar. Precisa melhorar? Precisa. O torcedor está chateado? Tá. Mas tem que ter um pouco de paciência, porque o próprio Botafogo, né, mais de um ano com o mesmo treinador, com esse trabalho, e não classificou para semifinais do Campeonato Carioca. Iniciou um Campeonato Brasileiro muito bem, então eu falo para o torcedor vascaíno, vai ter muitas idas, subidas, descidas, mas faz parte do jogo. O Vasco ainda precisa esse entrosamento, mas o Vasco também tem uma vantagem. É a única equipe aí, dessas grandes aí, que só tem um brasileiro, não tem campeonato nenhum mais, não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, Sul-Americano, o Vasco não tem nada para disputar. O Vasco só tem para disputar o Campeonato Brasileiro. Então a gente espera que o Vasco possa crescer o mais rápido possível e o seu torcedor também. Jogaço entre Fluminense e Vasco da Gama. Então aí, né, cara? E você vê que todas as opiniões basicamente são tipo essa a do Ricardo Rocha aí nos programas, né? Fluminense tem um grande momento, um grande treinador, grandes jogadores, e o Vasco é isso, o Vasco tá em reconstrução, é a verdade. Mas mesmo assim, não diminui aqui o meu otimismo. O Vasco tem condições sim de fazer uma boa partida amanhã e conquistar os 3 pontos. Para dar mais uma lenha na fogueira, mais um tempero, essa questão aí dos palpites, né, que vem aí, realmente o vascaíno vem se agarrando nisso, pelos 3 que aconteceram até agora, nessas 3 rodadas, da galera da Sport TV, a galera da ESPN também soltou os seus palpites. Eu acho que o vascaíno vai ficar mais confiante com isso. Palpites agora para Fluminense e Vasco. Fluminense voando, Fluminense de cano. O olhinho do prato brilhou agora com esse empate. E vamos abrir uma exceção para fazer um teste, porque eu acho difícil alguém apostar empate nesse jogo, mas está liberado quem quiser. Palpites começando com Natália Ferrão. Não, peraí. Ladies first. Primeiro as damas. Natália Ferrão, o seu palpite para Fluminense e Vasco. Vamos ver, vamos fazer. Professor, o que aconteceu quando o Abel falou? Quando ele começou em... O que aconteceu? O olho do bichinho brilhou. Não, A iluminação tá ótima. Fluminense e Vasco, Nath. Fluminense e Vasco? 3-1 Fluminense. 3-1 Fluminense. Eu tô com 3-1 na cabeça, já tem umas 4 rodadas. Nem meu 3-0, vai até mais errado. 3-1 Fluminense é o palpite de Natália. Ousada, saindo da caixinha na Premier League. Mas no Fluminense e Vasco, não. Ela tá ali no básico. O Fluminense tá jogando mais. 3-1, Natália. Momento, né? O meu palpite para Fluminense e Vasco é Fluminense 2, Vasco 0. Fluminense 2, Vasco 0. É o meu palpite. Bom palpite. Lembrando, professor, que hoje, excepcionalmente, está liberado o senhor é o último. Empate. Mas eu não vou querer, não. Por que o senhor deixou ele por último? Vai, professor. Eu acho que vai ter muito gol. E vai ter Flu vencendo. Então, 3-2 pro Flu. Lembrando, inclusive, o jogo pelo Carioca, que foi um jogo em que o Vasco... Foi bem no primeiro tempo. Foi muito bem no primeiro tempo. Olha. 3-2. Vasco, por favor, seu palpite. Você tem a obrigação moral. Você passou esse programa inteiro, todos os programas, pedindo um empate. Hoje que você pode usar um empate, você não tem o direito de não usar seu empate. Que isso, tá maluco, professor? Olha, não tô pressionando. Eu pensei com muito carinho, obviamente, com aquela nossa análise aprofundada, né, prof? Em relação ao que a gente imagina e projeta no Maracanã. A gente erra com convicção. Eu vejo equilíbrio. Eu vejo equilíbrio em relação não ao momento dos times, o Fluminense está no momento melhor. A musiquinha. O Fluminense é favorito contra muita gente hoje no Campeonato Brasileiro, mas o Vasco vai crescer como time.
1 a 1. Eu sabia, ele não ia resistir. Explique, por que 1 a 1? Porque acho que a Natália apontou muito bem em relação ao Vasco, que até fisicamente parece que teve alguma queda no segundo tempo dos jogos, mas é um Vasco que no primeiro tempo, repito, quando teve menos a bola, ou quando começou muito bem, conseguiu vantagem contra Atlético Mineiro e Palmeiras, que convenhamos, brigam pelo título brasileiro. E acho que o Vasco pode tentar fazer isso contra o Fluminense. Ter um começo mais forte, de tentar surpreender o Fluminense. Ninguém apostou no Vasco, né? Temos uma tela. Se o Breler estivesse aqui... Ninguém apostou no Vasco. O Breler sempre aposta sozinho. Ele me mandou aqui a mensagem. Agora já tô querendo mudar meu palpite. 2 a 0 Vasco, o Breler mandou. Tá aí, né? Tá difícil de achar alguém que acredita na vitória do Vasco amanhã no Maracanã. Até entre nós aqui, vascaínos, tá difícil, né? A gente vê muito vascaíno aqui comentando nos meus vídeos. Não tem como ganhar, vai tomar um sacode, esse time é muito fraco. E aí, cara, é o que eu falo. Eu sei que vocês podem pontuar suas questões aí com a 777, com o elenco e tudo mais, cara. Mas eu acho que quando o Vasco entra em campo, irmão, bota energia positiva aí na sua cabeça. Eu posso estar falando uma merda, você pode até discordar de mim, mas, cara, o Tricolor não quer saber do momento que a gente vive, não, irmão. Eles querem empurrar na gente. Quer saber se a 777 prometeu, se o Salgado é isso, se o Osório é aquilo, se é uma gestão de merda, se não é o time que prometeu. Eles estão aqui, ó, 7 jogos que o Vasco não ganha deles. Então, pô, vamos fazer o seguinte, vamos reclamar depois do jogo? Depois do resultado, vamos fazer assim, vamos botar um pensamento positivo, porque o flamenguista não quer saber o momento que a gente está vivendo, o botafoguense não quer, e o tricolor não quer saber de porra nenhuma não, eles querem ganhar da gente amanhã. Então eu sei que você tem os seus vários pontos, várias considerações a fazer em relação ao time do Vasco, que eu também acho que é um time limitado, mas vamos botar uma mente positiva nessa porra, cara, pra gente ganhar amanhã. Eu tô confiante, cara, dá pra ganhar sim, porra, dá pra ganhar agora, mas é uma corrente negativa de alguns vascaínos que não dá pra entender. Repito aqui, eles não querem saber dessa porra, dos nossos casos de família aqui que a gente tem que resolver internamente, eles não querem saber, eles querem chegar lá, mas empurrar o Vasco. Vamos botar uma mente positiva. Acabou o jogo, resultado negativo ou positivo, a gente passa a fazer tudo que a gente faz aí, xingar um, xingar outro, reclamar, passador de pano, não sei o que, e pá. Mas vamos focar pra gente ganhar, pensamento positivo, vamos acreditar nessa vitória? Pois bem, né, família vascaína? Pontuando aí essa questão que foi levantada ali por um dos comentaristas da ESPN, né, que o Vasco pode fazer um jogo muito parecido com o que foi contra o Atlético Mineiro e o Fluminense. E aqui eu vou pontuar que, na minha opinião, acho um jogo mais difícil do que foi contra o Galo e do que foi contra o Palmeiras. O elenco do Galo e do Palmeiras podem ter mais peças? Pode até ser, mas eu acho que o momento do Fluminense ele é maior nesse momento, principalmente ofensivamente, vamos colocar assim, porque o Palmeiras defensivamente, cara, aquele Gustavo Gomes é um monstro, né? Mas na frente, o Fluminense vive um momento melhor do que os dois adversários que a gente conseguiu bons resultados, né? Com o Ganso, com o Cano, com a Ares, com a movimentação dos laterais. Então o sistema defensivo do Vasco vai ter que repetir uma atuação contra o Galo ou até superior pra gente sair com um resultado positivo amanhã. Agora, o ataque do Vasco, irmão, tem que fazer, tem que acontecer. Tem as oportunidades, faz, pelo amor de Deus. Vou até botar aqui os números que foram destacados aí pelo perfil oficial do Vasco. Tá aí, ó. Gabriel Peck, 10 participações em gols, 8 gols e 2 assistências. Né? O Pedro Raul, ó, 12 participações em gols, 8 gols e 4 assistências. E a gente puxa aí o Alex Teixeira, 8 participações em gols, 4 gols e 4 assistências, né, cara? Quando você olha aí para esses números do ataque do Vasco, você fala assim, cara, será que são números interessantes? Eu vou botar na tela para vocês aí essa informação. Eu peguei de um site que atualizou no dia 5, hoje, né? Os melhores ataques da Série A, né? O Fortaleza assume a ponta aí, né? Com 71 gols em 30 jogos. E o Fortaleza é um ponto interessante pra gente colocar aqui, porque por mais que o Fluminense ele entrou ali com muitos jogadores reservas nesse confronto, irmão, não tem essa. O volume que o Fortaleza teve, talvez ali com o time titular do Fluminense, por ser um time que fica mais com a bola, o Fortaleza poderia até diminuir o seu volume. Mas, cara, a partida que fez ali o Moisés, entre outros jogadores, irmão, é isso que o Vasco tem que fazer. Tem que tentar atacar, tem que colocar velocidade, porque o ponto fraco do Fluminense é a defesa. O Nino joga muita bola, Felipe Melo também, mas já tá com uma certa idade. O lado esquerdo deles é pesado, né? Com o Marcelo, com o Felipe Melo, Samuel Xavier, alguns torcedores não concordam comigo, mas também é um jogador pesado para se aproveitar em cima dele, em contra-atacar. Então o que o Fluminense, ele vale dessa parte que não tá tomando tanto gol assim, é porque é um time que fica muito com a bola. Muito com a bola. Então as oportunidades que o Vasco tiver com a bola, tem que aproveitar, tem que tentar jogar mais e contra-atacar com a velocidade que o Vasco fez contra Galo e contra Palmeiras. E pontuando aqui o ataque do Vasco, né? Em 31 gols em 18 jogos, né? Você pode até falar assim, Thiago, o ataque do Vasco é pavoroso, né, cara? Mas você vê ali, ó, o do Corinthians, né? Que tá atrás do Vasco, mesmo com mais jogos, 29 gols. E pontuar aqui, né, que eu tava vendo o Yuri Alberto, tem 2 meses sem fazer gols, né? Imagine o Pedro Raul passando por isso, irmão. E você vê aqui, eu tava até vendo uma resenha também no Seleção Sport TV, o Roger falando do Galo, né? Por mais que tenha Paulinho, Hulk, Pavon, entre outros jogadores
jogadores, é um ataque também que não consegue vingar. Por exemplo, ó, o Galo tem 23 jogos, 35 gols. Então essa falta de criatividade que o Vasco tem, que a gente tanto reclama, não é só uma questão que acontece no Vasco. Citei aqui 2 times, né? Posso citar aqui o São Paulo também, que tem poucos gols ali, ó, 33 gols em 20 jogos. Então, não é só o Vasco que falta com essa criatividade, né, família vascaína? Mas, irmão, eu não quero saber disso. Quero saber que amanhã tem que aproveitar as oportunidades. Não pode nem pensar, Pedro Raul e Alex Teixeira, as chances que vocês tiveram contra o Bahia, vocês têm que cravar. Porque, nesse momento, o Fluminense, ele vive o melhor momento, ofensivamente falando, né? Dos adversários que a gente já pegou nessa competição. Então você tem que fazer. E torcer, é claro, para que o Vasco possa fazer uma boa partida defensiva. Me parece que o Barbieri vai não vir com nada de novo, vai ser ali com os 3 volantes, com a volta do Rodrigo. Eu mudaria alguma coisinha ali, mas realmente é isso, cara. Aproveitar as oportunidades e fazer uma partida defensiva como fez ali contra o Galo, pra gente sair com esses 3 pontos aí que vai ser fundamental pensando na sequência da competição. Família vascaína, eu vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.